E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para o desenvolvimento do nosso projeto, beleza? E de início, nós vamos dar um alerta para vocês. Um alerta não, né? Notificar que a gente mudou a forma como a gente ia desenvolver a nossa função para buscar os dados para a gente estar gerando um relatório lá no nosso front, tá? O que aconteceu? A gente deu uma observada no código e a gente notamos, né? Nós notamos que o código ficou um pouquinho complexo e como o objetivo desse treinamento gratuito é alcançar as pessoas que estão iniciando na programação já com um projeto completo, certo? Então a gente vai fazer de tudo para que não criemos funções ou funcionalidades muito complexas para não, como eu posso dizer, para não jogar um balde de água fria, né, no pessoal que está começando e dar de cara com um monte de código complexo. Então a gente reformulou essas funções para que elas sejam um pouquinho mais limpas, sabe? Aquela coisa onde você bate o olho, você não fica perdido, uma coisa mais bonita, para que possa agradar o pessoal que esteja iniciando. Não agradar, né? Mas um ambiente um pouquinho mais compreensivo, digamos assim, tá? Então a gente vai começar fazendo algumas alterações. Algumas não, uma única alteração, tá bom? Então já coloca o seu projeto para rodar. Vamos lá no nosso back-end. E o que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso database, nós vamos mexer na nossa migração de valinhos. Por quê? Porque da forma que a gente inseriu o data como uma string, a gente ia ter que tratar toda essa string e lá na função para a gente buscar relatórios, os valinhos específicos de acordo com a data que a gente quer, por exemplo, no intervalo de quinzena. Ficou bem complexo para a gente fazer isso. Então, para a gente tornar isso mais fácil, nós vamos fazer o quê? Vamos deletar esse data, tá? E criar mais 3 colunas. Mais duas, né? 2 colunas a mais. E vai ficar da seguinte forma: a gente vai separar o dia, o mês e o ano, cada um em uma coluna, tá bom? Essa vai ser a alteração que a gente vai fazer aqui. E a outra coisa em seguida é já mexer lá no Insomnia, na nossa rota de valinhos, tá bom? Para caso, quando a gente for executar, a gente não esquecer que a gente fez aquela alteração na função e que vamos receber dados a mais aqui, tá bom? E foi a única coisa que eu fiz, tá bom? Então vamos voltar lá no código, vamos deletar, vamos finalizar aqui o nosso servidor, vamos deletar o nosso banco de dados, vamos executar de novo o nosso banco de dados, já com a alteração que a gente fez, e em seguida colocar nossa aplicação para rodar, beleza? Feito isso, agora vamos ver se estamos conseguindo cadastrar um valinho, tá bom? Valinho, vamos lá na nossa rota de valinhos para ver qual é a nossa resposta, empresa valinhos. Nossa resposta vai ser a resposta após inserir o valinho, tá bom? Então vamos inserir aqui dia 1 do mês 5 de 2024, isso mesmo. Deu um erro pra gente, vamos ver qual foi o erro. Coluna name de data. Vamos voltar lá na nossa migração, nosso migration. Tá vendo? Aqui, ó. Tá falando que eu tô passando data. Cadê? Data, tá vendo? Não, é no código. Cadê nosso valinhos? Aqui, ó. Aqui nós temos que tirar o data, tá? Vamos colocar dia, vírgula, mês, vírgula, ano, tá bom? Essa é a alteração que a gente tem que fazer, tá? Dia, mês e ano, tá bom? Vamos ver se vai funcionar agora. Beleza, já inseriu. Então eu coloquei o dia 1 e em seguida eu vou
alterar só o dia aqui, colocar o dia 2, só para a gente ter 2 valinhos cadastrados, tá bom? Então, até aí, tudo bem. Já temos 2 valinhos para a gente trabalhar na nossa próxima funcionalidade, tá bom? Deixa eu minimizar aqui, deixar um pouquinho aberto para a gente ver. Posso fechar esses 2 arquivos, não mexeremos mais neles. O que a gente vai fazer aqui agora é nos controllers, vamos criar o nosso relatório.js. Aqui no nosso relatório, vamos criar a nossa função, tá? Importar a nossa conexão com o banco de dados e criar o nosso módulo input exports, beleza? Dentro do nosso módulo exports, vamos criar uma função assíncrona, async, vamos chamá-la de create, tá? Request, response. Dentro dela, nós vamos criar uma constante que vai receber os nossos dados através do corpo da requisição, assim como as outras, né? Acaba sendo até chato eu ficar repetindo isso aí todas as vezes, mas é bom que dessa forma entra na cabeça, é igual chiclete. Request.body. Beleza? E o que a gente vai colocar aqui dentro? O que a gente vai passar nessa requisição? Vai ser o período, vírgula, dia, vírgula, mês, vírgula, ano, vírgula, nome. Esse nome vai ser o nome da empresa, assim como a gente salvou lá no banco de dados da tabela valinhos, tá? Então, a partir de agora, nós vamos criar uma condição para cada período que a gente queira gerar o relatório. Se a gente for lá no nosso front, aqui temos o período, diário, quinzena, mensal e anual, tá bom? Então nós vamos trabalhar primeiro no diário, tá bom? Então vamos criar nossa primeira condição, if, se o nosso período for idêntico, tá? Os 3 sinais de iguais juntos, é uma comparação idêntica. Porque acontece o quê? Se a gente colocar aqui no JavaScript, tá bom? Se a gente colocar para comparar uma string com o número 1 e o número 1 com um sinal de igual, ele vai dar que é igual. Porque os dois são um número 1. A diferença é que uma é uma string e o outro é um número, é um int, tá? Então, quando a gente coloca só 2 sinais de iguais, ele não separa o tipo, né? Ele não determina se é idêntico, tá? Ele só vê se o valor que está ali dentro é o mesmo. Como o 1 que está, ele dá que é verdadeiro, né? Ele retorna true. Porém, se a gente coloca o terceiro sinal de igual, ele procura verificar se é idêntico, tá bom? Então, nesse caso, se a gente fizer uma comparação de uma string com o número 1 e o número 1 em si, aqui ele vai dar falso pra gente, tá bom? Então, quando a gente quer verificar se um valor é idêntico, a gente coloca 3 sinais de iguais, tá bom? Mais uma dica aí, beleza? E aqui vai ser diário. E aqui a gente vai fazer o que agora? Se for diário, né, o período que o usuário está buscando, ele vai fazer uma requisição lá no banco de dados. Vamos salvar dentro de uma var chamada resp recebe await connect na tabela valinhos, tá? Aqui a gente pode fazer o comando, em vez de deixar ele só numa linha para não ficar muito extenso, a gente pode quebrar a linha, tá? Isso não vai alterar em nada. Então eu vou quebrar as linhas aqui para cada where, tá? E para o select, para ficar bem organizadinho, tá bom? Então, na próxima linha a gente coloca where, onde, né? O nosso nome, que é o nome da empresa, seja o nome que veio da nossa requisição. Também um outro where, onde o dia seja o dia que veio através da requisição. E outro where
para o mês, tá bom? E outro para o ano. Ou seja, o ano. E aqui nós vamos dar um select e vamos selecionar tudo, tá bom? E aqui a gente pode dar o ponto e vírgula para identificar que é o final do comando. Abaixo nós vamos retornar return response.json o nosso resp, tá? Aqui, por que eu cadastrei 2 valinhos lá? Pra gente buscar os dois, né? Um de cada vez pra gente ver se está funcionando bonitinho, beleza? Então vamos lá no nosso roads, vamos acrescentar o nosso arquivo, né? Aqui o nosso relatório e em seguida nós vamos criar a nossa rota, beleza? A gente salva o arquivo, vamos lá para o Insomnia. O Insomnia eu já deixei ele montadinho aqui, tá? Eu criei uma nova requisição no método, com o método post na rota que a gente já criou no nosso roads.js, tá? E aqui eu já preenchi com os dados que a gente espera receber, tá bom? Então vou dar o send e ele traz aqui pra gente o valinho, tá? O outro valinho que eu cadastrei foi do dia 1º, Então, se a gente buscar, ele traz pra gente aqui também o nosso valinho. Essas informações vão ser mandadas pro nosso front-end, tá? Após a requisição e a gente vai inserir essas informações aqui, tá bom? Não vai ficar esse monte de data e valor, só vai ficar a quantidade necessária, ou seja, a quantidade de dados que veio da requisição. Nesse caso só veio um, como foi uma busca diária, só vai ficar a primeira linha, tá bom? Com isso, aqui no front-end a gente tem uma função que se chama map, né? O ponto map, é um mapeamento. Então, a gente traz do back-end para o front um array, como se fosse um array, com um monte de dados, e para cada dado que vir lá, a gente cria uma linha aqui, tá bom? Então, galerinha, aqui a gente finalizou essa nossa função, tá? A nossa primeira condição, tá? E as próximas condições nós vamos criar no próximo vídeo, tá bom? Eu vou fazer de tudo agora para os vídeos não serem muito longos, beleza? Então, fiquem com Deus, um abraço e qualquer dúvida, procure a gente nas nossas redes sociais e através do nosso site, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus e um abraço.